Bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos aqui com Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo. Chegamos ao capítulo 10. Capítulo 10 que retrata uma cena muito interessante, né? Um centurião romano, um oficial do exército romano, num destacamento que ficava na cidade marítima de Cesareia. Esse homem era um homem temente a Deus. E a esse homem foi concedida a visão de um anjo de Deus. Esse homem não era judeu, esse homem era romano, né? Pertencia às tropas romanas que ocupavam, que garantiam a ordem naquela região. Mas esse homem, de alguma maneira, entrou em contato com as escrituras, com o judaísmo daqueles dias, e a visão, a convicção, a compreensão de um único e verdadeiro Deus, Senhor sobre todo o universo, Criador de todas as coisas, ela supera em muito as múltiplas visões politeístas existentes naquela época. Porque havia deuses para tudo, divindades para tudo, e em muitos casos essas divindades eram concorrentes, as práticas eram conflitantes. Então, o estabelecimento de regras, de uma conduta, de um viver, estava muito determinado ao culto praticado em determinada localidade. É claro que com o Império, no Império Romano havia uma série de restrições, mas o Império Romano não era necessariamente contra nenhum culto, nenhuma religião. O que eles exigiam é que o Estado Romano fosse adorado como um Deus, principalmente através do imperador. Havia um culto oficial ao imperador romano, tá? Entre muitos outros. E o direito à justiça nos domínios do Império Romano era exercido pelo Império. O direito à justiça, eu falo, por exemplo, a pena capital, a pena de morte. Nenhum povo ou nação dominada pelos romanos tinha o direito de executar uma pessoa, um indivíduo, muito menos julgar um cidadão romano pelas suas leis locais. Mas todo julgamento que levasse a pena de morte, a pena capital, teria que ser validado pelos oficiais romanos, pelos juízes, pelos representantes do império, pelos representantes do poder. E esse homem reconheceu no judaísmo uma fé diferenciada, um Deus único, um Deus com um propósito muito bem estabelecido. Nem tudo naqueles dias era caos, corrupção ou perversão. Havia reverência a Deus, havia amor a Deus, havia busca pela verdade em muitos lugares do mundo. Eu sempre gosto de citar que os babilônicos, os místicos, os magos, os encantadores, foram mais rápidos do que os próprios judeus em reconhecerem o sinal do Messias, do ungido. E fizeram uma caravana e foram para a cidade de Jerusalém, depois foram conduzidos para Belém, onde encontraram com o Messias, com o menino, recém-nascido, o futuro rei dos judeus. Era isso que eles sabiam. Porque os judeus, quando foram levados cativos para a Babilônia e quando foram dispersos, mais de uma ocasião, eles se dispersaram pelo mundo afora, eles levaram a sua fé, suas tradições, e levaram as escrituras, né? Então, os sábios, os místicos, os religiosos do mundo todo também se interessaram pelo conhecimento, né? Esse povo diferente, só um Deus, que Deus é esse, que culto é esse, que religião é essa, que vida é essa? A Escritura. A Escritura foi testemunha fiel da verdade de Deus para a humanidade, já naqueles dias. Já naqueles dias. O Evangelho, ele não necessariamente inova. Ele traz, ele expõe, ele expande uma verdade que está ali, de forma ali como que uma semente já em toda a escritura do Antigo Testamento. O Evangelho faz florescer, faz vir à tona a realidade, expande a compreensão
da verdade do propósito de Deus. Nesse sentido, traz algo completamente novo. Por quê? Mesmo estando presente nas Escrituras, as pessoas tinham dificuldade de enxergar ou de compreender. Por quais razões? Aí nós temos que estudar as Escrituras para vermos o que acontecia ou o que deixava de acontecer na vida desses homens, desses povos, dessas nações, para que o evangelho, para que a mensagem seminal ali, a mensagem em forma de semente ainda do evangelho, contida nas escrituras sagradas dos judeus, não tenha produzido os devidos efeitos na vida do povo. Mas nós temos aqui um centurião, um oficial do exército romano. Se você olhar pela perspectiva do judeu piedoso, você pode até, como muitas pessoas, né, ficar indignada. O responsável pela repressão, ele era um oficial do exército romano, ele não era Roma, ele era um homem, um indivíduo, uma pessoa que tinha uma função na sociedade, no mundo em que ele vivia. Era um homem comprometido com o seu país, com o Estado romano, comprometido com a sua família, comprometido com a sua verdade, mas um homem temente a Deus e um homem que buscava a Deus de uma forma sincera, E a esse homem é concedida uma visão de anjos. Até hoje, né, muitos cristãos têm uma ideia estranha de que alguma visão de um ser sobrenatural, de um anjo, de um espírito, ou algo assim, seria algo espiritualmente falando, de uma superioridade à compreensão do Evangelho de Jesus Cristo. Não há poder na visão de um anjo. Não há poder na visão de um anjo. Há uma compreensão do propósito de Deus, por serem eles mensageiros de Deus no que diz respeito à salvação da humanidade, com um propósito específico. Mas a visão em si de um anjo, ela não representa, não significa o recebimento daquilo que Deus propôs a realizar na vida do povo. Mais importante do que ter visões de anjos ou de seres espirituais, na minha opinião, é a pessoa ter uma compreensão do significado do Evangelho de Jesus Cristo. Porque no Evangelho de Jesus Cristo está a plena revelação da manifestação do poder de Deus para salvar o pecador arrependido. Poderá no Evangelho. Na visão de um anjo aqui, há uma informação necessária, ou uma informação com a força necessária para romper com as tradições, para romper com os preconceitos, para romper com a divisão estabelecida naqueles dias, em termos pelo menos religiosos, em termos espirituais, entre o judeu e o não judeu. O evangelho deveria ser anunciado a toda criatura. Lembramos que Pedro, o apóstolo Pedro, não está em Jerusalém. O apóstolo Pedro está na cidade de Jope, mais ou menos próximo da região, está na costa ali, marítima. Pedro se afastou de Jerusalém, porque em Jerusalém a igreja está em conflito, a igreja está em busca da sua identidade enquanto igreja judaica. Os cristãos estão muito preocupados com o judaísmo. A liderança original dos apóstolos, ela não foi destituída, ela cumpriu o seu propósito. Acontece que o primeiro grupo de homens preparados pelos apóstolos, eles eram judeus, mas judeus da dispersão. Eram judeus de cultura grega. E naqueles dias, os judeus que viviam nas terras da Judéia se consideravam entre o povo eleito os mais eleitos, entre os especiais os mais especiais, porque eles eram da terra, né? A terra, na concepção do judaísmo daqueles dias, era o sinal do pacto, era a coisa objetiva, sólida, física. Né? A promessa de Deus se consuma na posse da terra, herança espiritual para eles era materializada em termos de posse na terra. Nós nascemos na terra, nós somos judeus naturais da terra. Os outros são judeus, mas nascidos fora, influenciados por outros pensamentos e cultura. Então nós vemos Estevão brutamente
brutalmente assassinado. Ah, Estevão era cristão. Estevão era judeu. Estevão era judeu. Judeu da dispersão. E com Estevão, toda a liderança recém-formada pelos apóstolos, trabalho de alguns anos ali, toda a liderança recém-formada pelos apóstolos se dispersou, mataram Estevão, os outros foram embora. Você vê Filipe marchando, pregando o evangelho, parando carruagem na estrada, sendo dirigido pelo Espírito Santo. Você vê na dispersão da liderança recém-formada, você vê a confirmação do propósito do Espírito Santo que o evangelho fosse proclamado para além das fronteiras de Jerusalém, da Judéia, de Samaria. Filipe foi para Samaria, Filipe foi para outras regiões e também os outros diáconos, os outros sete, a liderança da igreja de cultura helênica, de cultura grega. E pela facilidade, pelo domínio do idioma comum da época, o grego, eles saíram pregando nas sinagogas primeiro. Aí depois começaram a proclamar o evangelho para outras pessoas também. Para outras pessoas também. Em Jerusalém está se formando uma nova liderança. Em Jerusalém está se formando uma nova liderança, não que não esteja debaixo da supervisão dos apóstolos, não que não esteja debaixo. Formada também pela colaboração dos apóstolos, mas chega um momento em que se forma um grupo, uma facção, uma facção pode parecer grosseira a palavra, mas é uma facção, é um grupo, é um conceito, é uma ideia. Muitos sacerdotes se converteram, fariseus se converteram, e com eles os seus conceitos e preconceitos. Não é incomum você encontrar cristãos, e você encontrará cristãos já velhos, que têm uma profunda convicção da verdade do evangelho que salva, que transforma, que muda, no que diz respeito à aplicação dessa verdade à sua própria vida, ao seu próprio grupo, à sua própria cultura, à sua própria família. Aos outros ele tem grandes dificuldades. Por quê? Porque há uma série de conceitos ou preconceitos que fazem parte da vida de todas as pessoas, de todos os indivíduos, de todos os grupos que se formam na Terra. E é difícil para as pessoas romperem com os preconceitos. Raramente ninguém se interpreta como preconceituoso, ou sectarista, ou racista, ou anti-judeu, ou anti-africano, ou anti-americano, ou anti-russo. Ninguém se interpreta assim. As pessoas se interpretam como corretos, como justos. Nós sabemos a verdade, nós conhecemos a verdade, mas aquele povo não, aquela raça não presta, porque aí cada grupo tem uma ideia, uma história, uma tentativa de justificar o porquê o outro grupo, né, não pode ser considerado digno ou merecedor de tamanha graça. Isso daí é normal na história da humanidade. O que é também normal é as pessoas, por conta desse preconceito, resistirem à atuação do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo nos conduz a uma compreensão maior, superior do que é a vida, do que é o homem, do que é a sociedade, do que é a formação da família, do que é a formação dos povos, do que é o reino de Deus, de como o reino de Deus se manifestará, como de fato será implantado neste mundo, quem de fato é parte do reino de Deus, quem não é parte do reino de Deus. Em algum momento, algumas pessoas preferem ficar com seus preconceitos ou seus conceitos iniciais do que serem levados a um estado de transformação mais completa ou plena do indivíduo pela operação do Espírito Santo. Não estou dizendo que essas pessoas não são salvas, não é isso que eu estou falando. Não temos como ingressar nos mistérios de Deus no que diz respeito à salvação daquele que crê, daquele que se arrepende, né? Lamentamos as dificuldades que as pessoas têm de viver de forma pacífica, de permitirem que o Espírito Santo conduza de fato o indivíduo a uma compreensão maior de si mesmo e do mundo em que ele está inserido, rompendo barreiras, rompendo preconceitos, rompendo dificuldades. É o que nós vemos aqui o Espírito Santo fazendo.
A, a, a revelação de Deus, ela não precede necessariamente, também não vem depois, mas ela ocorre de uma maneira mais ou menos simultânea com a preparação, com a preparação dos indivíduos para a aceitação daquela verdade. Em Jerusalém, está havendo um debate, nós somos judeus, Israel é o povo de Deus, nós não podemos perder essa herança, essa verdade, nós somos o povo de Deus, nós somos o povo de Deus, essa é a história de povo de Deus, né? Tem aí uma centena de nações no mundo dizendo que são o povo de Deus. Tem aí uma centena de denominações religiosas dizendo que são a verdadeira igreja de Cristo na Terra. Praticamente todas. A que começou ontem e a que está há 2000 anos quase, diz a mesma coisa. E se você pegar todas elas, escrutiná-las ali atentamente, detalhadamente, colocando de um lado as escrituras, colocando do outro lado os estatutos, as normas e os regimentos, ou você rasga as escrituras, ou você rasga os estatutos que fundam essas instituições, essas igrejas, porque nem muito do que se vive não é compatível com o que está escrito aqui. E nós tentamos justificar isso, né? Justificar isso tentando nos valer dos nossos conceitos, das nossas verdades, das nossas razões e das nossas peculiaridades, não do Evangelho de Jesus Cristo. Não estou dizendo que está tudo errado, que não há esperança, que não há salvação. Eu estou dizendo que a verdade de Deus é eterna. Ou nós nos empenhamos em nos adaptar à verdade eterna de Deus, ou aprendamos a nos contentar com uma vida medíocre, mesquinha, às vezes cínica, arrogante, presunçosa, de uma espiritualidade que não leva a nada, que não conduz a nada, que não transforma absolutamente nada, mas aí é a religiosidade que está no mundo, aí uma religiosidade secular. Secular. Tá? O apóstolo Pedro abriu mão do debate inútil. Interessante que uma das instituições, uma monarquia eclesiástica, diz ser herdeira, né, do ministério de Pedro, um homem que nunca buscou poder na vida, nunca buscou proeminência, né, nunca buscou dominar absolutamente nada, um homem que se empenhou em viver em função do seu Senhor e Cristo. Em viver em função do seu Senhor e Cristo. Eis aqui o apóstolo Pedro, longe de toda a confusão, de todo o debate, de toda a teoria. Forma-se uma nova liderança em Jerusalém. O mediador, né, o moderador dessa igreja que se forma, uma igreja bastante, por assim dizer, nacionalista, né, por que não com uma postura ali sólida do farisaísmo que se infiltra, cristã de fato, mas totalmente não, parcialmente comprometida mais com o ser judeu do que o ser cristão, surge aí o Tiago, o jovem Tiago, que passa a falar, ele preside a igreja. No contexto da formação da sinagoga, da instituição, ele preside, ele é um moderador. Ele é um moderador. Então, a figura da liderança que surge agora em Jerusalém é daquele que é capaz de apresentar-se ou ser aceito como representante dos diversos grupos que se formam naquela igreja, né? Um homem de fé, um homem resoluto em seus princípios, em seus valores, um homem que disposto totalmente a guardar as tradições religiosas do povo judeu, um homem totalmente comprometido com Cristo, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de leitura da Bíblia, uma vida de meditação, a liderança necessária para aquele povo, para aquele momento. E Pedro está sendo direcionado pelo Espírito Santo, como o grupo original de apóstolos, está sendo dirigido pelo Espírito Santo para a continuidade da mensagem do Evangelho de Cristo para atingir a todos os povos. Nisso, o próprio apóstolo Pedro, ele precisa ser levado para além de si mesmo. Um anjo de Deus aparece para esse centurião que vive em Cesareia, Cornélio. Era um homem
um homem humilde, um homem piedoso, um homem temente a Deus, um homem que ajudava financeiramente os necessitados, né? Uma bondade prática, uma piedade prática, uma santidade prática, né? Ele tinha mais do que precisava para si e usava parte desses recursos para sustentar pessoas que não tinham como fazê-lo. E um anjo aparece para ele e falam para ele que as orações e as esmolas aos necessitados subiram como uma oferta memorial à presença de Deus. O Deus que controla toda a sua criação, o Deus que sonda mentes e coração, não só no ambiente religioso, mas em toda a parte, conheceu esse homem e deu-se a conhecer a esse homem. E ainda assim, ele precisava mais do que uma visão, mais do que uma pré-revelação, ele precisava do evangelho, ele precisava de Jesus Cristo. Então esse anjo comunica a esse homem o caminho para a salvação. E é indicado a ele que enviasse pessoas na cidade vizinha, buscando alguém chamado Pedro, que estava hospedado na casa Simão Pedro, que estava hospedado na casa de Simão, né? Simão, apelidado Pedro, que estava hospedado na casa de Simão, um curtidor de couro, uma propriedade que ficava à beira-mar. Comunicar a esse homem de que a mensagem, que o evangelho, que as boas novas da salvação seriam obtidas através do apóstolo, não significa que o apóstolo estivesse totalmente pronto para esse ato, que para nós é visitar alguém, um convite para ir à casa de alguém para uma conversa, ou aceitar alguém em sua casa para uma conversa, isso é perfeitamente normal, não significa nenhum ato de amizade ou de coisa assim. Mas para o judeu isso era romper, rasgar a lei de Moisés. Entrar na casa de um não-judeu, né, ou receber um ímpio em casa como se fosse amigo, né, sentar-se à mesma mesa, isso para o judeu era absurdo, absurdo. As leis cerimoniais, os rituais, né, impediam. Enquanto Deus concede a visão de um anjo, né, ao centurião, o apóstolo Pedro, que estava em Jope no outro dia, no dia seguinte, perto da hora do almoço aqui, o que diz, ele estava com fome. Para nós é hora do almoço. Eles tinham uma primeira refeição pela manhã. No dia seguinte, por volta do meio-dia, né, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Na verdade, ele estava com fome. Ele estava com fome, mas ele era visita. Né? Se você está em casa e está com fome, você vai lá, conversa com a esposa, ó, faz alguma coisa rapidinho aí para mim. Mas Pedro estava com fome, ele era visita, não vai ficar lá sentado esperando. Não é nem educado, né? Ele subiu ao terraço onde muitas vezes eram recebidos hóspedes, né, na parte superior da propriedade. Ele subiu ao terraço e foi orar enquanto preparavam a comida. Tá? E enquanto ele se preparava, não estou muito aqui convencido de que o apóstolo estava preocupado em si, né, com revelações espirituais. Ele estava com fome, né, não estava pronta a comida, ele foi orar porque ele era um homem que orava várias vezes por dia. Né, os rituais, as cerimônias, a prática de oração, ele orava várias vezes por dia. Orar era uma constante, mas aqui o que motiva ele aqui é o momento, mas a motivação era a fome mesmo, né? Enquanto aguardava, foi orar, como sempre orava. E nesse momento de oração ele teve um êxtase, uma de muitas experiências espirituais, tá? Uma de muitas experiências poderosas, ricamente espirituais,
como foi comum na vida de todos os apóstolos, mas Deus rompendo com as estruturas psicológicas, emocionais, com a filosofia, com os conceitos que marcavam a índole religiosa desse homem. E ele tem uma visão, sobreveio a ele um êxtase, um estado, eu não diria um estado alterado de consciência, porque um estado alterado de consciência pode ser obtido de diversas maneiras. Muitas pessoas, muitas instituições, muitas igrejas, muitos pregadores se valem basicamente da emoção. A emoção é o mais simples, o uso das emoções, tanto a retenção, o domínio, quanto o extrapolar das emoções é o recurso mais simples e mais eficiente para criar uma dinâmica que pode conduzir ou não a pessoa a um estado de êxtase, um estado alterado de consciência, né? O deixar-se dominar pelas emoções ou o tentar suprimir ou não permitir ser controlado pelas emoções, né? Por isso que você vê bons oradores, né? Bons oradores, bons pregadores de todas as religiões basicamente, né? Que via de regra se valem desse recurso. Eu não estou dizendo que é errado ou que é equivocado. O que pode ser errado é a intenção do indivíduo. Porque quando alguém consegue estabelecer um vínculo psicoemocional com alguém, você tem condições de conduzir o pensamento ou o raciocínio, ou, pela força da emoção, levar a pessoa a uma ideia. Né? O riso, o induzir ao riso, a gargalhada ou as lágrimas. Aí a pessoa aprende a controlar ou a manipular as emoções, às vezes causando frustração, às vezes causando uma sensação de indignação, às vezes o induzir ao estado do ridículo, a alegria, ou essas coisas. É o mais simples dos mecanismos, é o mais simples dos mecanismos para se disparar um gatilho, por assim dizer, de um estado alterado de consciência que pode levar a uma progressão ou não espiritual. O que vemos hoje é um abuso absoluto e total desse recurso, o abuso grosseiro, muitas vezes, né? A ideia, né, de não pense em nada, deixe as emoções, sinta, mova-se. Esses exercícios espirituais são muito importantes, são interessantes, mas a ideia é criar um fluxo saudável e contínuo de emoção, de sentimento, de concentração, com vistas a uma comunhão que gera uma vida de obediência e submissão. A emoção pela emoção pode induzir as pessoas à confusão. Por isso você vê um movimento emocional, psicoemocional, né, uma dinâmica psicológica e emocional muito intensa. Já faz muito tempo isso, né? Começa com um avivamento do Espírito Santo, mas pelas características do povo, do grupo, da idade, né, é possível estabelecer um regramento, né, um regramento de uma dinâmica emocional e psicológica só simulam a atuação do Espírito Santo. Então muita gente rebusca a emoção sentida, o sentimento a elas trazido num fato ocorrido, né, num determinado momento de suas vidas. Então busca um tipo de pregação, um tipo de culto, um tipo de adoração, um tipo de louvação que reproduza aquela emoção e aquele sentimento, não sabendo elas que tudo que nós vivemos está armazenado na nossa mente, na nossa memória, na nossa alma, no nosso espírito. Tudo que nós vivemos, o vivemos também interiormente. O domínio e o controle disso nos permite compreendermos melhor a nossa vida e a nossa realidade. Ninguém precisa terceirizar o acesso à emoção, ninguém precisa terceirizar o acesso aos sentimentos. São seus sentimentos, são suas emoções. Se você não aprender a exercer um domínio sobre isso, você será sempre um cristão manipulado.
você será sempre manipulado. Os enganadores estão aí. As pessoas estão abrindo não só as carteiras, porque o dinheiro depois que você trabalha, você recupera. Não é só as suas carteiras, estão abrindo as suas almas, as suas mentes para charlatões, para enganadores, como se Deus se valesse de artifícios psicológicos ou emocionais para revelar a verdade. Se a pessoa não gosta da verdade, não tem amor pela verdade, não é o espetáculo que vai produzir na vida daquele indivíduo a transformação que somente o Espírito Santo é capaz. Somente o Espírito Santo é capaz. Então, não vemos um valor intenso nas emoções exacerbadas, descontroladas, e também não vemos valor nenhum na negação das emoções e dos sentimentos. Uma vida equilibrada é o que se busca. No caso aqui do apóstolo Pedro, ele precisava romper, porque ele foi chamado por Deus, vocacionado por Deus. Jesus Cristo dedicou 3 anos terrenos, 3 anos, a esses homens, a esses apóstolos. 3 anos. Eles foram preparados. Eles foram preparados. E agora, o que Deus propôs precisa ganhar vida. E Pedro tinha resistências. E nesse estado de êxtase, esse estado superior de consciência, primeiro alterado em relação a quem está lá, vivendo, fazendo a comida, preparando. Pedro, se fosse num dia comum, ele estaria orando com fome, mas orando, como sempre orou. Porque quem ora, ora com fome, ora com sede, ora com sono, né? Ora cansado, ora rindo, ora chorando, ora deitado, ora caminhando, tá? Quem ora, ora, porque a oração faz parte da sua vida, como o respirar, como a respiração é a oração na vida daquele que crê e teme a Deus, tá? Pedro está, pelo Espírito Santo, levado a um estado superior de consciência. Eu prefiro isso, um estado superior de consciência, em que verdades eternas que estão na mente dele, na memória dele, a palavra de Deus, a palavra de Cristo, a atuação do Espírito Santo, o Espírito Santo movendo a sua mente, o seu espírito, o seu coração, e ele, com as dificuldades que são comuns a todo homem, lutando ali. Meu Deus, mas e os meus irmãos, e a nossa tradição, e o nosso país, a política, Senhor, a economia, os pobres passando fome. Mas Deus tem um propósito para a vida dele, que é o ministério apostólico, que vai além da condição de ser judeu, de ser pai, de ser irmão, de ser líder eclesiástico. O compromisso dele foi estabelecido pelo próprio Cristo. Ele pertence ao seu Senhor e Cristo. Não significa que ele não tenha dificuldades para que essa vida de devoção se expresse de uma forma mais plena. Muito pelo contrário, o que a Bíblia nos mostra são as dificuldades desses homens para se entregarem. É um processo. Diante dos céus de Deus é um decreto, mas quando atinge as nossas vidas, é um processo em que essa verdade vai mexendo, vai abalando as nossas estruturas e nós somos levados ou não a rompermos com aquilo que impede que nós desfrutemos de uma comunhão mais plena com o Senhor, independente de resultados. Eis aqui o apóstolo Pedro. O Senhor mostra para ele, ele estava com fome, o Senhor mostra para ele uma série de alimentos preparados. Se você vê o livro de Levítico, citam aqui o capítulo 11, mas é um livro que você devia ler ele totalmente. É o livro da santidade. Livro da santidade. Não tem segredo, tá? Eu sei que todo mundo aqui que é mais notícia, que vende melhor, se você falar assim, os segredos da santidade judaica, né? Os segredos ou os mistérios da espiritualidade judaica. É tudo muito prático, é tudo muito simples. Todo o viver do judeu devia ser uma expressão da sua devoção a Deus. O conceito de santidade devia ser expresso também até através da alimentação dos judeus. As roupas, a alimentação, o vocabulário, as palavras. Um povo chamado a uma vida santa. Um povo chamado
a uma vida de santidade. Ninguém brilhava no escuro. Isso se processava através da vida comum, do trabalho, né, das colheitas, das ofertas, dos cânticos, da oração, da adoração, do trajar-se, do alimentar-se, toda a vida voltada para Deus. E com limites, limites estabelecidos por Deus. Por quê? Limites é o que não havia no mundo em volta deles. E Pedro está vendo aqui, e a ele é oferecido alimentos que para os judeus eram considerados imundos. Por exemplo, ali uma carne de porco, né? um coelho, alimentos que os judeus não comiam. E muitos até hoje não comem. Né? Um bacon, não, de jeito nenhum. Carne de porco né, é praticamente pedir para o sujeito negar a fé naqueles dias. Então Deus apresenta para ele o que ele foi instruído pela lei de Moisés a não se alimentar, a não comer, por serem alimentos impuros ou considerados imundos. Alguns não podiam ser apresentados de maneira nenhuma como oferta e também não podiam fazer parte da alimentação diária ou comum daquelas pessoas. Mas aqui ele tem uma visão desses animais, o próprio Deus dizendo para ele, uma voz do céu dizendo assim: levanta, Pedro, sacrifica e come. E ele fica escandalizado. Ele interpreta isso como um teste, de maneira nenhuma, Senhor, porquanto jamais comi coisa profana ou impura. E a voz insistiu para ele segunda vez, e uma terceira vez, e em todas, ele, entendendo isso como um teste, ele fala: nunca, nunca. Porque jamais me alimentei, jamais tive comunhão com algo impuro, com algo incomum. E ele ficou confuso. Ele não entendeu muito bem. Aí o texto diz: enquanto Pedro, perplexo, meditava sobre o significado da visão que acabara de ter, eis que aqueles homens enviados por Cornélio, havendo especulado por Simão, chegaram à porta da casa. Indagaram de Pedro, né? Aí Pedro ainda estava refletindo na visão quando o Espírito Santo falou com ele: Simão, eis que estão à porta 3 homens que te procuram. Prepara-te, portanto, desce e não tenhas receios de ir com eles, pois eu os enviei a ti. Pedro desceu e declarou aos homens: aqui me tendes, sou o homem a quem procurais. Qual é o motivo da vossa vinda? Aí os homens comunicaram: eis que viemos da parte do centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho perante todo o povo judeu. Um santo anjo lhe ordenou que o mandasse chamar-te à sua casa, a fim de que ele possa ouvir o que tens a lhe dizer. Foi nesse momento que Pedro compreendeu a natureza daquela visão. Foi ali que Pedro entendeu o propósito de Deus em conceder a ele aquela visão dos alimentos comuns, dos alimentos impuros, considerados cerimonialmente impuros ou imundos, proibidos aos judeus daqueles dias. Porque da mesma maneira que aquela alimentação era imprópria para o judeu, ter comunhão, principalmente sentar-se à mesma mesa para participar de uma refeição, com pessoas que se alimentavam daquela forma, para o judeu era algo assim impossível. Era algo de uma ofensa, de um insulto, porque ele estaria, naquele momento, de alguma maneira, pela proximidade ou pela aceitação, participando de algo impuro, de algo incomum. Tal qual os alimentos, era assim que os judeus consideravam os estrangeiros, né? O resto da humanidade, o resto da humanidade, vamos simplificar, né? Os milhões de não-judeus, era assim que eles consideravam impuros e imundos. Uma mentalidade. Veja como o conceito de santidade pode ser deturpado,
pode ser deturpado para um preconceito de rejeição em termos absolutos. Quem tinha o compromisso de ser santo para com Deus e, através da santidade, ser testemunho para os outros povos eram os judeus. Eles deviam expressar para o mundo o que é ser agradável, o que é ser puro para Deus, o que é ser santo para Deus. Eles não tinham necessidade de considerar a humanidade toda como praticamente uma ofensa às coisas santas e sagradas. Na vida religiosa é assim, nós aprendemos conceitos e criamos preceitos ou estabelecemos preconceitos, às vezes até mesmo através da verdade. A verdade do Evangelho é uma mensagem de salvação, de redenção, de perdão para pecadores. Alguém pegou no processo em que você estuda o plano de Deus para a salvação, o decreto de Deus, ou os decretos de Deus, a eleição, a predestinação, a graça que salva, alguém transforma um ato de amor gracioso de Deus como um ato meritório para indivíduos específicos, os eleitos, os predestinados. E não é isso. Não é absolutamente nada disso. Criaram subgrupos específicos, como se Deus tivesse a obrigação de salvar os eleitos. Mas como? Deus se propõe a salvar os pecadores. Entre os pecadores, aqueles que são alcançados pela graça, na eterna sabedoria de Deus, são considerados como eleitos ou predestinados. Por quê? Porque Deus não se surpreende com nada. Deus nunca é pego de surpresa. Mas a Bíblia não declara que a salvação é um processo automático que atingirá, assim, independente do Evangelho, um grupo de pessoas pelo mundo afora. Não, a Bíblia não diz isso. A Escritura não ensina nada disso. Um homem que teve uma visão de um anjo, porque os mensageiros de Deus são conhecidos pela tal qual os anjos, né? Que Deus faz dos anjos ventos e dos seus ministros labaredas de fogo. O vento ele é mais conhecido pelos seus efeitos, por ser invisível, né? E a labareda de fogo, o fogo em si, como o raio, pela velocidade, pela demonstração de poder. Muito embora muitas vezes não perceptível pelo indivíduo, pelo ser humano, pelos seus efeitos, pelos seus resultados, acaba sendo algo glorioso, esplendoroso, de manifestação de poder. Os mensageiros de Deus, ou a mensagem de Deus, ou a palavra de Deus, elas cumprem o seu propósito conforme estabelecido pelo Senhor. O centurião Cornélio precisava mais do que uma visão de anjo, precisava mais do que uma experiência espiritual. Ele precisava ouvir o evangelho da salvação. Porque o evangelho do qual o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o apóstolo Tiago, o apóstolo João, o evangelho do qual todos os apóstolos se orgulhavam, nunca se envergonharam, somente o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Somente o evangelho. Uma espiritualidade centrada em Jesus Cristo é uma espiritualidade centrada no poder de Jesus Cristo que se manifesta através do evangelho. Não se manifesta através da experiência espiritual. Muitos e terríveis fracassos têm sido visíveis, têm sido vistos na vida e através das vidas e ministérios de indivíduos, de homens e mulheres que se desgastaram e que se gastaram em buscas de experiências espirituais, de moveres espirituais, de momentos espirituais que redundaram em absoluta desgraça, catástrofe na vida dessas pessoas. Anjo nenhum tem poder para salvar. Anjo nenhum tem o poder para salvar. Visão de anjo não tem poder para salvar. Visão de céu, visão de inferno, visão não tem poder para salvar. O Evangelho de Jesus Cristo é poderoso para a salvação de todo aquele que crê. Devemos viver o Evangelho. Devemos permitir que o Evangelho seja a força espiritual que nos conduz a uma vida de confiança, de esperança, de fé em Deus, na sua palavra e na sua vontade. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te conceda a paz.
Que esse dia seja um dia de bênçãos.